Oi, pessoal! Hoje nós iremos conversar sobre a apraxia de fala na infância. Você já ouviu falar sobre este assunto? Me conta aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e de compartilhar este conteúdo. Então, pessoal, nós vamos começar pela terminologia. Qual o significado da palavra praxia? Praxia está relacionada ao movimento corporal, ao movimento de uma forma geral. Ou seja, para que eu mexa o meu braço, eu preciso ter movimento e, acima de tudo, este movimento precisa estar coordenado, em harmonia. Para que eu mexa os dois braços, eles também precisam estar em movimentos coordenados. E quando ocorre a alteração deste movimento, nós chamamos de apraxia. Isto também vem refletir na fala, não somente na fala da criança. O adulto também pode apresentar apraxia de fala, mas aqui nós vamos falar especificamente sobre a apraxia de fala na infância. O que ocorre com a criança que apresenta apraxia de fala na infância? É uma criança que sabe o que vai falar. Vou esclarecer de uma forma bem simples aqui para vocês, até porque a maior parte do meu público são mamães. Voltando, mãezinhas, é aquela criança que sabe o que quer falar, mas quando ela vai planejar, ou seja, o cérebro vai planejar os movimentos que são necessários para que ocorra aquela fala, ela não consegue produzir o som corretamente. Vou dar um exemplo. É uma criança que quer falar bola, mas ela fala tatá. É só um exemplo, mãezinhas, de tantas outras manifestações que as nossas crianças com apraxia de fala podem apresentar. Vamos pensar o seguinte, claro que para nós é uma tarefa fácil porque já é automático, mas quando a gente pensa em falar, o que nós precisamos realizar no momento da fala, como movimentos de língua, lábios, acaba se tornando realmente complexo, sabe? Você para e pensa, nossa, como que nós conseguimos coordenar pensamento com movimento dos sons, sabe? É muito difícil isso, mãezinhas. Realmente, quando a gente para pensar na produção de fala em si. E é exatamente isso que acontece com a criança que apresenta apraxia de fala. Para ela é muito complexo. São crianças que até mesmo para emitir sons de vogais apresentam dificuldades. Por exemplo, quando você pede, fala A, E, I, O, U. A criança não vai conseguir. Quando ela vai tentar falar o A, ela pode chamar o A de E, o I de O. Ou seja, são crianças que apresentam trocas que nós chamamos de inconsistentes. Existe o que nós chamamos de desvio fonológico, que é quando a criança troca um fonema por outro específico. Por exemplo, ela quer falar bola, mas ela troca o B pelo P, pola. E já a criança com apraxia, ela vai apresentar trocas que nós chamamos de inconsistentes. Ou seja, já não se trata mais de um desvio fonológico. Ou seja, ela não vai trocar apenas por um som específico. Ela pode trocar bola por pola, por gola, por tola. Ora ela troca por um som, ora ela troca por outro. Isso é muito característico, mãezinha, da apraxia de fala. E como vai ocorrer este diagnóstico de apraxia? Mãezinhas, em primeiro lugar, vou falar uma coisa aqui para vocês, que é algo que infelizmente vem ocorrendo muito na minha prática clínica, é que estão existindo muitos diagnósticos precoces por neurologistas, neuropediatras sobre apraxia de fala, sendo que este é um diagnóstico exclusivamente do fono, porque nós temos autonomia, porque nós
Podemos dizer que estamos até engatinhando neste processo, mas nós temos autonomia dentro da área da comunicação e nós realmente estudamos a fundo. Então, o diagnóstico de apraxia, ele é exclusivamente do fono. Outro ponto muito importante, mãezinhas, este diagnóstico, ele vai vir ser fechado por volta de 3 anos e meio, 4. Por quê? É um período que a criança ainda está adquirindo todos os fonemas, que são os sons da fala. E é muito precoce quando se fecha um diagnóstico antes dos 3 anos, porque é um período que realmente a criança ainda está adquirindo estes sons. Então, o que pode, neste momento, antes dos 3 anos, realmente ser feito é uma hipótese diagnóstica sobre uma possível apraxia, mas que ela realmente esteja em investigação até a criança adquirir todos os sons da fala. Porém, claro que é muito importante que antes disso a criança já seja estimulada direcionadamente por um fonoaudiólogo. Lembrando, o diagnóstico é exclusivamente do fono. Mas e afinal, a apraxia tem cura? Não, mãezinha, a apraxia não tem cura, porém ela tem tratamento, assim como a gagueira, sabe? A criança vai conseguindo ali superar aquelas dificuldades mais agravantes e ter uma vida tranquila, independente, se comunicando e principalmente viver no nível social.